Sessão especial do Senado destaca cuidados para a saúde dos rins. Comissões permanentes vão ser instaladas na próxima semana. Ministro do Trabalho vem ao Senado discutir mudanças na legislação trabalhista. E Procuradoria da Mulher aponta desafios para a igualdade de gênero no país. Olá! 9 de março é o Dia Mundial do Rim. Em sessão especial do Senado, senadores, especialistas da área e pacientes lembraram da importância de hábitos saudáveis na prevenção das doenças renais e pediram mais apoio, principalmente para os 120 mil pacientes que fazem diálise no país. Os rins são responsáveis por filtrar o sangue e eliminar as toxinas do corpo. Ajudam também na produção de alguns hormônios e participam do controle da pressão arterial. A doença renal crônica é a perda dessas funções. É progressiva e irreversível. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a cada 10 brasileiros, 1 tem a doença. Mas a maioria não sabe, porque quando os sintomas aparecem, geralmente a doença já está em estágio avançado. Os tratamentos indicados podem ser a diálise e o transplante. O Felipe descobriu que tinha problemas nos rins aos 17 anos. Os pés dele incharam e, com a pressão muito alta, precisou ser internado. Mesmo com o diagnóstico, não fez o tratamento indicado e hoje faz diálise 3 vezes por semana. No início eu não dei nenhuma importância, eu achei que não era nada. Fiz até acompanhamento em outro lugar primeiro e o médico só passou para mim um remédio. E aí eu acabei nem tomando, eu era bem jovem na época, eu estava na escola ainda. Aí que foi o grande problema mesmo, depois o tempo passou 1 ou 2 anos mais ou menos, e aí que eu tive outra crise e tive que realmente fazer o acompanhamento. Então é a melhor maneira de evitar a doença renal crônica. E esse é o tema do Dia Mundial do Rim de 2017, estilo de vida saudável para rins saudáveis. O objetivo é estimular que as pessoas tenham hábitos de vida que possam evitar o diabetes e a hipertensão, as 2 principais doenças que podem afetar os rins. O diagnóstico precoce, procurar um nefrologista para saber como está seu estado de saúde, é importante porque quando você diagnostica o início de uma insuficiência renal crônica, a gente pode retardar a evolução. Porque a cura da doença renal crônica ela não existe. Durante a sessão especial em homenagem ao Dia Mundial do Rim, os senadores lembraram que as terapias renais são caras e de difícil acesso. É fundamental que a sociedade tenha consciência de que a doença renal é um problema de grandes dimensões e de graves proporções, mas que pode ser prevenido, com toda certeza. As pessoas, principalmente, que vivem nos estados que têm uma menor logística, como o nosso estado de Goiás, em que as pessoas muitas vezes são obrigadas a andar 300, 400 quilômetros para ser submetido a hemodiálise e retornar à sua cidade. Isso é realmente um verdadeiro calvário. Além das grandes distâncias para conseguir tratamento, há também dificuldades para a liberação de remédios. Além do sofrimento diário diante de um tratamento tão agressivo, exceções inegavelmente penosas ainda se encontram desamparados pelo fornecimento de medicamentos essenciais. O que nós estamos buscando aqui hoje é um equilíbrio na assistência, na prevenção e no tratamento e uma priorização da doença renal crônica na agenda política. Na sessão plenária desta quinta-feira, o presidente Eunício Oliveira anunciou que na semana que vem começam a funcionar as 12 comissões permanentes da Casa que ainda não foram instaladas. Desde o fim do recesso parlamentar, a única comissão permanente do Senado que funcionou foi a de Constituição e Justiça. Não dá mais para não instalar as comissões, presidente. Que a gente fica pela manhã todo mundo aqui que nem zumbi, procurando o que fazer, quando nós poderíamos estar nas comissões trabalhando normalmente pelo número de projetos que Vossa Excelência tem encaminhado às comissões. Essa presidência fez, como colocou Vossa Excelência, um apelo aos líderes para encaminhamento das comissões e, para nossa alegria, eu recebo agora a comunicação do secretário-geral da mesa, doutor Bandeira, que os nomes para as comissões já foram encaminhados à mesa. A partir da terça-feira, o mais idoso da comissão
o mais idoso da comissão, Só obrigado. vai ter a prerrogativa regimental de instalar as comissões temáticas da Casa. Os senadores aprovaram a criação do Dia Mundial da Sífilis. A data de conscientização para prevenir a doença vai ser no terceiro sábado de outubro. O projeto segue para a sanção presidencial. E durante a sessão de hoje, tomou posse Ayrton Sandoval Santana, do PMDB de São Paulo. Ele é suplente do senador licenciado Aloísio Nunes Ferreira, que assumiu nesta semana o Ministério das Relações Exteriores. A regulamentação do trabalho terceirizado deve ser pauta do Congresso este ano. O presidente do Senado recebeu hoje o ministro do Trabalho e comentou os projetos de terceirização que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado. O ministro do Trabalho veio ao Senado pedir a regulamentação da profissão de detetive, mas também comentou a proposta de reforma trabalhista que o governo já enviou para o Congresso. Ela é resultado de um amplo debate, de conversar muito com centrais sindicais, federações, sindicatos, ouvindo trabalhador e empregador. E a nossa proposta está dando força de lei para os acordos coletivos de trabalho em 13 itens. E com isso nós estaremos trazendo segurança jurídica e resolvendo aí, evitando em torno de 60% aí dos principais conflitos trabalhistas que hoje existem. O presidente do Senado disse que um dos itens da reforma, a terceirização, deve ser tratado em breve pelos deputados e senadores. Nós temos dois projetos. O projeto da terceirização, que já foi aprovado pelo Senado, que está na Câmara, e o presidente da Câmara me disse que vai pautá-lo e vai votá-lo. E temos esse outro projeto que chegou aqui ao Senado, que precisa, obviamente, de um relatório para ser submetido ao plenário. Eu não tenho nenhuma dificuldade de votar o outro projeto, sem prejuízo do projeto que será aprovado na Câmara dos Deputados. A Comissão de Agricultura faz amanhã uma audiência pública na Expo Direto, na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A reforma da Previdência e o impacto para os trabalhadores rurais é o tema do debate. Estou promovendo em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, na maior feira da produção agrícola, a Expo Direto, um debate sobre as questões relacionadas à reforma rural, porque tem um compromisso com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do meu estado, no sentido de não aprovar nada que venha colocar em risco direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais do meu estado. Penso que a reforma da Previdência é inoportuna, porque é um governo de transição, e esse governo de transição começou de forma errada a promover essa reforma e tendo perdido até agora a guerra da comunicação. Então é muito difícil você conseguir avançar numa reforma que sensibiliza demasiadamente homens e mulheres, aposentados ou não, em torno do que vai acontecer com a proposta que o Poder Executivo encaminhou. Na Semana da Mulher, senadoras fizeram um balanço dos problemas que precisam ser enfrentados para garantir respeito aos direitos da população feminina. Para a senadora Vanessa Graziotin, o maior desafio é aumentar a participação política das mulheres, que não passa de 10% no parlamento brasileiro. O índice coloca o país na penúltima posição em todo o continente americano, à frente apenas do Haiti. Eu acho que a gente consegue avançar bastante na área do enfrentamento da violência, no mundo do trabalho um pouco, mas o nosso grande gargalo, por incrível que isso possa parecer, está exatamente na subrepresentação política. Nos últimos anos, o Senado fortaleceu a luta feminina com a aprovação de 3 projetos que viraram lei. A 13.104, ou Lei do Feminicídio, transformou o assassinato de mulheres por razões de gênero em crime hediondo. A Lei 13.271 proíbe a revista íntima de funcionários em locais de trabalho, exigência que trazia muito constrangimento às mulheres. A Lei 13.306 garante o direito de atendimento no ensino infantil de crianças de 0 a 5 anos, facilitando a vida da mulher que trabalha.
Em outra frente, a Procuradoria da Mulher no Senado tem contribuído para amplificar a voz das mulheres no Congresso e divulgar dados e pesquisas relacionados com essa pauta. A necessidade de mais e melhores informações sobre a realidade da mulher levou o Senado a criar ainda o Observatório da Violência contra a Mulher. O fato de não termos dados oficiais seguros fazia com que as políticas públicas e os poucos recursos que tínhamos e que temos fossem mal alocados, mal aplicados. Com base nisso, nós resolvemos, talvez no mundo seja o primeiro caso, criar o Observatório da Mulher dentro de um poder legislativo, no caso o Senado Federal. Pesquisa recente do Observatório apontou o crescimento dos assassinatos de mulheres negras. Mostrou ainda que em 2014 ocorreram 50.438 casos de violência contra as mulheres e uma taxa de 48,1 estupros para cada grupo de 100 mil mulheres. Mas a coordenadora da pesquisa alerta que apenas 10% dos casos são notificados e há dificuldade para obter dados dos estados. 12 deles deixaram de enviar as informações solicitadas. É preciso investigar mais isso também. Onde se dão essas mortes? É no ambiente doméstico? É no ambiente externo? É na rua? Por quê? É preciso investigar a questão do racismo, é preciso investigar a questão do racismo institucional. Senadores e deputados que analisam a medida provisória com mudanças na Lei das Concessões de Serviços Públicos fizeram hoje a segunda audiência pública sobre a matéria. Hoje foi a vez dos parlamentares ouvirem representantes do setor rodoviário. O presidente da Associação das Concessionárias de Rodovias, César Borges, que também foi ministro de Transportes do governo Dilma, falou que eles estão preocupados principalmente com a relicitação. Eles pedem ao governo e sugerem que haja uma readequação dos contratos existentes, ao invés da medida da relicitação. Os parlamentares, durante a audiência pública, contaram vários casos de rodovias que estão enfrentando problemas, que estão com as construções paradas ou em estado crítico. Muitas delas são de empresas envolvidas na Lava Jato. Os parlamentares demonstraram também uma preocupação de que a medida provisória possa, na realidade, estar deixando de punir essas empresas, essas concessionárias que não cumprem os contratos. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia. Até amanhã.